pessoal, hoje, dia 24 de março de 2026, estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. Então, como é nosso costume, vamos fazer uma brevíssima revisão da aula passada. E nessa revisão eu vou acrescentar algumas informações que eu acabei deixando passar. Então a revisão sempre vai ter um pouco esse caráter, tá? Eu vou fazer a revisão, mas como eu vou, em geral, falar sem olhar muito para o material, às vezes eu acho no material uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante. Então uma delas é, não sei se foi a William, ou alguém comentou comigo sobre o artigo 24 da Constituição, vou aproveitar a revisão para falar. Então na aula passada a gente começou a falar sobre o Sistema Tributário Nacional e invocamos o artigo 145 da Constituição, fizemos a leitura dele e houve toda uma explicação inicial sobre o que é sistema, né? Um conjunto organizado de elementos, e esses elementos são os tributos, né? É um sistema tributário nacional, ou seja, que inclui tributos da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Eu falei na aula passada para vocês um pouco rapidamente, um pouco das espécies tributárias, não foi isso? Falei o que é imposto. O imposto tem duas características básicas. Ele tem um fato gerador não vinculado a uma atuação estatal voltada diretamente aqui do contribuinte. Ele tem arrecadação, em regra, totalmente desafetada, ou seja, o gestor gasta como quiser. A taxa tem como, que é uma outra espécie tributária, tem como característica o fato de que o fato gerador é vinculado a uma atuação estatal voltada àquele contribuinte, uma atuação estatal relacionada ou a um poder de polícia ou um serviço público uti singuli, né, que é prestado para aquela pessoa. A gente vai falar de imposto, taxa, contribuições de melhoria, tudo isso em aulas específicas. Eu só precisei dar esses conceitos básicos para vocês. Tá? A contribuição de melhoria é um tributo que se caracteriza pelo fato de estar vinculado a uma obra pública que gera a valorização do imóvel daquele contribuinte. Deu o exemplo do metrô da estação Presidente Pedreira Carioca. Contribuição especial, outro tributo que tem como característica a arrecadação ser totalmente afetada a uma destinação específica. Tem outras coisinhas, mas essa é a principal. O empréstimo compulsório tem como característica o fato da arrecadação ser afetada à destinação para a qual ele foi criado, que vai ser ou guerra, ou calamidade pública, ou investimento público de caráter urgente, e ele vai ser restituído posteriormente. Tá? Então, essas são as 5 espécies tributárias, beleza? Então, o Sistema Tributário Nacional é um conjunto organizado desses tributos, que são da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bem? Bom, o Sistema Tributário Nacional, isso eu não falei na última aula, e é interessante a gente ter anotado. Ele tem 4 características, o nosso Sistema Tributário Nacional. Tá? Só que alguns cobram isso aí é ensinado por alguns professores, e pode ser que caia em algum concurso. Eu mesmo já perguntei isso numa prova oral. É lá na PGM. O aluno e o candidato não sabia. Vamos lá. Então, o Sistema Tributário Nacional brasileiro, a doutrina diz que tem 4 características. A primeira, ele é rígido. O que significa dizer que o nosso sistema tributário é rígido? Significa que ele demanda um processo legislativo qualificado para a sua modificação. É a mesma coisa de dizer que a nossa Constituição é rígida, né? A gente tem aquela coisa, Constituição rígida, super rígida, semi-rígida e flexível, lembra? Então, de modo geral, se fala que o nosso sistema tributário é rígido, ou seja, ele demanda um processo legislativo qualificado, que é o de emenda constitucional, para a sua alteração. Tá? Se a gente for adotar aquela classificação do Alexandre de Moraes,
a gente diria que ele é um super rígido, porque tem algumas partes do sistema tributário nacional que não podem ser mexidas, porque implicaria em violação à cláusula pétrea. Então, por exemplo, existem alguns princípios constitucionais tributários que protegem os contribuintes, que são direitos e garantias individuais. Então, não pode ter emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias fundamentais, né? Salvo engano, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Da mesma forma, tem várias regras do sistema tributário nacional que prestigiam o Pacto Federativo, que também é cláusula pétrea, né? Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, se eu não me engano. Não haverá proposta de emenda tendente a abolir o Pacto Federativo. Então, a gente poderia, se a gente for utilizar essa classificação, que eu vi pela primeira vez nos livros do Alexandre de Moraes, o nosso sistema seria super rígido. Vocês têm aprendido dessa forma a nomenclatura quando estudam constitucional? Rígido, super rígido, imutável, flexível e semi-rígido, né? Então, isso aí. Primeira característica. Segunda característica, ele é um sistema misto. O que significa dizer que o nosso sistema tributário nacional é misto? Significa dizer que ele comporta tributos pessoais e tributos reais. Ele comporta tributos pessoais e tributos reais. O que é esse negócio de tributos pessoais e tributos reais? O que é isso? Isso tem tudo a ver com a aula que a gente vai ter hoje, sobre a capacidade contributiva, tá? Mas só para vocês terem uma pequena ideia, o tributo pessoal é aquele em que o foco está na pessoa do contribuinte. Então, um exemplo mais importante é o imposto de renda. No imposto de renda, a tributação ela se preocupa com aquela pessoa, certo? Então, vocês conhecem o professor Marco Antônio aqui da faculdade, né? Eu e o Marco Antônio somos procuradores do município e professores da UF. Temos os dois exatamente os mesmos cargos públicos. Então vamos abstrair o fato de que ele é muito mais antigo do que eu, tanto na UF quanto na PGM. Então tem mais triênios, tem mais vantagens por tempo de serviço. Se a gente desconsiderar esse fato, nós teríamos a mesma renda, certo? Mesma remuneração na PGM e na UF, ou seja, vamos chutar, por hipótese, que a nossa renda fosse de R$20 mil por mês. Tá? O imposto de renda incide sobre a renda, mas ele é um imposto pessoal. Então, além de olhar para a renda, ele vai olhar para aspectos da pessoa do contribuinte. Então, para a legislação do imposto de renda, é importante saber quantos dependentes essa pessoa tem. Então, eu, por exemplo, tenho 5 dependentes. O Marco tem 2 dependentes. Por exemplo, é importante saber quanto a pessoa gastou com saúde. Eu já começo meu mês com 6 planos de saúde. O Marco com 3. Então, o que acontece? Esses aspectos são importantes do tributo pessoal. Ele vai investigando situações da pessoa do contribuinte para calibrar a tributação. Então, certamente, colocando isso tudo no programa da Receita, eu vou provavelmente pagar menos imposto que o Marco, porque o imposto de renda olha para aspectos da pessoa, da situação daquele sujeito, tá? São impostos pessoais. Isso é diferente do imposto real, do tributo real. O tributo real, ele olha para a coisa que exterioriza a riqueza. Lembra que real vem da palavra res, né? E res em latim é coisa, né? Res pública, né? Que a gente, né? Coisa pública. Então, a gente tem ali um olhar para a coisa que exterioriza a riqueza. Então, vamos supor,
vou dar 2 exemplos, tá? Eu tinha um tio que chegou a ser muito rico, mas na época do Collor ele perdeu tudo. Foi perdendo ali, e tinha uma loja de automóveis, com um monte de automóveis próprios, perdeu tudo. Mas sempre foi muito trabalhador esse tio. E ele faleceu na época da Covid, então teve Covid, faleceu. Mas naquela época, um pouquinho antes de falecer, ele chegou para mim e falou: Rodrigo, eu vou comprar um carro de alto padrão para ser motorista de Uber Black. Então ele não tinha uma situação econômica muito boa, mas ele comprou um Toyota super bacana ali, um carro Corolla e tal, para ser Uber Black. Tá? E o IPVA é um tributo real, e ele pagava um IPVA muito caro, porque o tributo real é para coisa que exterioriza a riqueza. Ele andando com um Toyota Corolla, ele estava exteriorizando muita riqueza. Então, o Estado, bom, você está exteriorizando riqueza, isso demonstra que você tem capacidade contributiva. Vou passar a sacolinha aqui, você deixa 4% do valor do teu Toyota Corolla a título de IPVA, certo? Ele não adianta ele falar: poxa, mas eu financiei isso em 6 anos, porque eu quero trabalhar como Uber Black, eu estou ganhando menos que o salário mínimo, sei lá. Não adianta, porque o tributo real ele olha para coisa e não para pessoa. Nosso sistema tributário é misto porque ele comporta tributos pessoais e tributos reais. Entenderam? Vamos ter muitos exemplos além desse aqui na aula de hoje. O nosso sistema tributário ele é aberto. Terceira característica. Ser aberto significa que as regras relacionadas ao sistema tributário nacional, elas não estão confinadas no capítulo 1º do título 6 da Constituição, que é aquela parte dedicada ao sistema tributário nacional. As normas de direito do sistema tributário nacional, elas podem ser encontradas em qualquer parte da Constituição. Por isso que a gente diz que é um sistema tributário aberto. É isso que quer dizer isso, tá? Podia ter palavra melhor para isso, né? Mas essa é que a doutrina utilizou. Então, por exemplo, artigo 5º, famoso artigo 5º, né, dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º tem norma do sistema tributário nacional. Quando diz, por exemplo, que não será exigida a taxa judiciária para os hipossuficientes terem acesso à justiça. Essa é uma regra de imunidade tributária. Está previsto no artigo 5º. Não está previsto lá no capítulo 1 do título 6, que é o que a gente está estudando. Certo? Outras regras, por exemplo, na parte de Seguridade Social, que é no título 8 da Ordem Social, vai falar da Seguridade Social. Seguridade Social é Previdência, Assistência e Saúde. Lá tem um monte de artigo relacionado a contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social, que são tributos, a partir do artigo 215, se eu não me engano. Bem longe dos artigos do Sistema Tributário Nacional. Beleza? Então essa é uma característica do nosso sistema, ele é aberto. A gente encontra normas em toda a Constituição, não apenas no capítulo 1º do título 6. Tá? Bom, e finalmente, aí essa aqui me incomoda um pouco, essa classificação. Ele diz que o nosso sistema tributário é racional. É a 4ª característica. E o que significa dizer que ele é racional? Significa que existe uma racionalidade econômica e jurídica na distribuição das competências tributárias. Então, por exemplo, não parece lógico que o IPTU fique com os municípios? Porque normalmente
um imóvel urbano, ele está dentro do mesmo município, certo? É difícil um imóvel, eu não conheço nenhuma situação de um imóvel urbano que esteja em 2 municípios ao mesmo tempo. Tem situações interessantes, por exemplo, salvo engano, em Maria Paula, tem uma rua que os imóveis que estão no lado da rua pertencem a Niterói, os que estão do outro lado da rua pertencem a São Gonçalo, né? Isso acontece. Mas um imóvel pertencendo a Niterói e São Gonçalo ao mesmo tempo, isso é muito comum de acontecer em imóveis rurais e não em imóveis urbanos. Às vezes, em imóveis rurais, você tem um imóvel que pertence a 2 estados ao mesmo tempo. E aí tem que até ver uma divisão no RGI. Por exemplo, eu fiz um inventário uma vez de um imóvel, uma fazenda, que ficava no Rio de Janeiro e em Minas, lá em Leopoldina, ali para aquela região. Então, tinha até 2 matrículas no RGI. Mas como as fazendas, os imóveis rurais, muitas vezes estão até em 2 estados ao mesmo tempo, é racional que eles sejam da União. Entendeu? Então, por exemplo, o DETRAN é um órgão estadual. Então, tem uma certa lógica que o IPVA fique com os estados, certo? É isso que quer dizer que o nosso sistema é racional. Existe uma racionalidade, uma engrenagem que tem uma certa lógica na hora de distribuir as competências tributárias, certo? E não as competências tributárias, mas também outras regras do sistema tributário nacional obedeceriam uma certa racionalidade. Por que me incomoda um pouco essa classificação? Porque a gente sabe que é do conceito, da definição de sistema, que sistema é um conjunto organizado de elementos. Então, se é um sistema, necessariamente ele tem que ser racional, porque é organizado. Entendeu, gente? Eu acho essa classificação simplesmente desnecessária. Porque se eu já falo que é sistema, é como se fosse um eufemismo, né? Pleonário, sei lá. É uma redundância. Ótimo, obrigado. Por isso que eu tenho que ter muito aqui para ajudar a gente. E olha, gente, a minha mente, vocês sabem que hoje já é ruimzinha, né? Mas hoje então é como se fosse uma redundância, né, pessoal? É quando você chega lá, pô, é sistema, já é racional, cara, não precisa dizer que é racional. Entendeu? É uma crítica que eu faço, mas eu não vejo essa crítica na doutrina, não. Beleza? Então, isso eu não falei com vocês na aula passada. Na aula passada, eu falei o que é poder de tributar, prerrogativa de instituir tributos, competência tributária, prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar determinados tributos conforme a distribuição feita pelo Constituinte, capacidade tributária ativa, que é a prerrogativa administrativa de cobrar, fiscalizar, arrecadar, isso. Falei na aula passada que a competência tributária é indelegável, isso está previsto no artigo 7º, 8º, indelegável, irrevogável, irrenunciável, e no caso da capacidade tributária ativa, ela é delegável, essa pode ser delegada, tá? Isso tudo a gente falou na aula passada. Depois eu falei dos tipos de competência tributária, né? Então, a competência tributária privativa, que eu acho que só tem ela, na verdade, e a compartilhada, né? Mas competência tributária privativa. Falei da competência tributária comum, lembra? Competência tributária residual, competência tributária extraordinária. Você podia repetir só o extraordinária? Sim. A extraordinária é aquela competência para a instituição de tributos que não podem ser cobrados ordinariamente. Eles demandam uma situação extraordinária para a sua cobrança. Então, no caso da nossa Constituição, eles só são possíveis de serem cobrados em caso de guerra externa ou sua iminência. Em caso de calamidade pública, um investimento público de caráter urgente, no caso do empréstimo compulsório. Lembra que eu fiz uma crítica a essa classificação, dizendo, pô, na verdade tudo é competência privativa? Teve uma que eu fiquei devendo para vocês, lembra que eu me enrolei? A competência cumulativa. Alguém lembrou aí, né? Não sei se foi o Érico, alguém lembrou. Competência cumulativa
é aquela do Distrito Federal, que pode acumular com estados e municípios, e a da União, no caso os territórios federais, que ela pode também ter nos estados, os tributos estaduais e municipais. Bom, e finalmente, pessoal, a competência compartilhada, que essa aqui foi criada pela emenda constitucional 132, que é da reforma tributária. Emenda, né, a competência compartilhada. Essa competência compartilhada é um Frankenstein jurídico. Estou falando isso, mas nem precisa editar o áudio nessa parte não, tá? Que é um Frankenstein. Então é o seguinte, gente, a Constituição, ela atribui a competência compartilhada do IBS, que é um tributo criado com a reforma, para estados e municípios. Tudo bem? É como se ela quisesse dizer assim, esse tributo, a arrecadação vai ser para estados e municípios. Só que o que é competência tributária? É a prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar tributos conforme a distribuição constitucional, não é isso? Quem tem a competência para instituir e disciplinar o IBS é a União, por lei complementar federal. Então é super esquisito falar que ele é um imposto de competência compartilhada de estados e municípios, entendeu? Peraí, só a União pode legislar? Sim. Olha, só a União pode legislar. A única coisa que os estados e municípios podem legislar em relação ao IBS é estabelecer as alíquotas e estabelecer uma regrazinha relacionada ao cashback, que é uma coisa que a gente depois vai ter a oportunidade de falar um pouquinho. Tá? Única coisa, são pouquíssimas coisas, isso é mínimo, equivale a menos de 1% de tudo aquilo que pode ser legislado no caso do IBS. Tudo bem? Então é uma coisa que me parece esquisita falar que a competência é compartilhada, mas a Constituição fala expressamente, artigo 156A, diz de competência compartilhada. Diga. É que na aula passada eu tinha te perguntado sobre a competência visual dos estados, e aí você pediu para eu te lembrar. Isso, é uma boa. Então, pessoal, isso que eu falei agora, tudo está relacionado à competência tributária. Tudo bem? Existe uma coisa que as pessoas confundem um pouco com a coisa da competência tributária, que é a competência legislativa constitucionalmente prevista de geral. Competência legislativa geral. Tá? E aí eu gosto de falar, foi muito legal, esqueci seu nome, perdão. Ana. Muito legal que a Ana me lembrou isso, que está até no meu material e eu tinha esquecido de falar para vocês. O que acontece, pessoal? O artigo 24 da Constituição, que não é um artigo relacionado à competência tributária, tá? O artigo 24 determina que quando houver uma competência concorrente entre União e Estados, uma competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer as normas gerais, beleza? E aos Estados as normas específicas, certo? Bom, no direito tributário, a gente também vai vendo isso com calma, como é que se dá assim, o itinerário normativo no direito tributário? Como é que um tributo que está previsto na Constituição, ele acaba sendo cobrado na prática? Quais são as normas que são necessárias? Então, primeira coisa, para você cobrar um tributo, esse tributo tem que estar previsto na Constituição. Beleza? Então, por exemplo, IPTU, artigo 156 da Constituição vai dizer: compete aos municípios instituir imposto sobre, salvo engano, inciso 1, a propriedade predial e territorial urbana. Então, está previsto IPTU na Constituição. Tudo bem? Tem essa previsão. A mera previsão na Constituição já é suficiente para que o município comece a cobrar IPTU? Não.
Definitivamente não, porque a Constituição não vai dizer qual é a alíquota, quem são os contribuintes, etc. Só que a Constituição, ela diz assim, lá no artigo 146, a gente vai ter uma aula sobre isso, eu estou antecipando um pouco, tá? Não se preocupe se não quiser anotar. A Constituição diz assim, para os impostos previstos na Constituição, é necessário que haja uma lei complementar, que vá dizer qual é o fato gerador, quais são os contribuintes, qual é a base de cálculo, certo? Para os impostos, só os impostos. Nada de taxa, contribuição de melhoria, nada. Está lá no artigo 146, inciso 3 da Constituição. Para os impostos previstos na Constituição, é necessária uma norma geral que trate do assunto, que será necessariamente uma lei complementar. Então, todos os impostos previstos na Constituição devem ter uma lei complementar federal trazendo normas gerais sobre esses impostos. Certo? A maior parte dos impostos tem essas normas gerais previstas numa lei complementar chamada CTN. O CTN é uma lei ordinária, mas desde 1967 ele vem sendo recepcionado como lei complementar. E a gente vê muito isso em tributos em espécie. Tá? Quando estuda o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o imposto de renda, o IOF, tá tudo, as normas gerais estão aqui no CTN, tá? Que tem status de lei complementar. Tem alguns outros impostos que não tem lei complementar, não estão previstos no CTN. Por quê? Porque, ora, ou foram criados depois da promulgação do CTN, ou então, simplesmente, as regras do CTN foram revogadas e surgiu uma lei complementar própria. É o caso, por exemplo, do ICMS estadual, que não tem a sua lei complementar no CTN. Tem a lei complementar na Lei Complementar 87, que é uma lei que o pessoal chama de Lei Candir. Tá? É o caso também do ISS, que tem como norma geral a Lei Complementar 116, de 2003. Tudo bem? Agora, e o IPVA, pessoal? O IPVA foi criado na década de 80, do século passado. O CTN é de 66. O IPVA, ele não tem norma geral. Não tem uma lei complementar que trate do IPVA. E a Constituição diz que tem que ter para todos os impostos, tem que ter uma lei complementar que estabeleça fato gerador, base de cálculo e contribuintes, no mínimo isso. Tudo bem? IPVA não tem. E aí, bom, já vimos que é necessário para cobrar um tributo que haja Constituição, haja uma lei complementar e haja uma lei daquele ente público que vai, no exercício da sua competência tributária, instituir e regulamentar aquele tributo. Por exemplo, o município de Niterói. Ele tem a Constituição, artigo 156, CTN, artigos 32 a 34, tratando de normas gerais do IPTU. E ele vem, faz uma lei municipal número tal, de 2026, instituindo e regulamentando o IPTU, por exemplo. Tá? Bom, IPVA. O IPVA não tem a lei complementar federal, trazendo as normas gerais. Aí como é que ficam os estados, pessoal? Vão ficar sem poder cobrar IPVA? Porque não tem essa lei complementar? Então a Ana me lembrou muito bem na aula passada. Quando, na competência concorrente, cabe à União trazer normas gerais sobre determinado assunto. Mas se a União não trouxer as normas gerais sobre determinado assunto, a Constituição, no parágrafo 3º do artigo 24, permite que os estados possam legislar, trazer as normas gerais, enquanto não houver norma geral da União sobre o assunto, senão os estados ficam reféns da União. Então, a maior parte dos estados fizeram suas leis trazendo normas gerais sobre IPVA, certo? Se sobrevier uma legislação federal trazendo normas gerais sobre aquele assunto, por exemplo, uma lei complementar trazendo normas gerais sobre IPVA,
aquela lei estadual ela vai perder a sua eficácia e vai prevalecer a lei complementar federal. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição. Professor, eu queria fazer uma pergunta meio boa assim. Quando a competência concorrente, que a União vai legislar sobre as regras gerais e os estados vão complementar, essa lei da União é federal, então. Agora, se a competência da União então for privativa, os estados não podem complementar. Ela é uma lei nacional? É assim que é o raciocínio? Quando é uma lei federal ou nacional? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, a gente tem que deixar, que é super difícil explicar isso, porque gera uma dúvida mesmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar todo o capítulo que a gente estudou de competência tributária, que é essa competência de instituir, por lei, e disciplinar tributos, da competência legislativa geral. São dois assuntos que se tangenciam, mas são assuntos que com sistemática diferente, tá? Então, essas categorias, competência privativa, competência comum, competência residual, extraordinária, tudo isso é para competência tributária. Quando a gente fala em competência legislativa, que não é assunto meu, é assunto lá do Guilherme Penha, do pessoal de Constitucional. A gente está falando de um outro assunto, que é quando a gente estuda nosso pacto federativo, o que compete à União em termos de legislação, o que é competência concorrente, né? Então, agora eu estou me aventurando no assunto lá dos constitucionalistas, não estou falando de competência tributária. A tua pergunta está tudo correto, que você falou, tá? Se a gente for pensar nessa lei complementar federal, que vai trazer normas gerais sobre o assunto, ou lei complementar que vai trazer normas gerais sobre o assunto, ela é nacional, na verdade. Essa lei complementar que traz as normas gerais sobre os impostos, ela é nacional sim, tá? É a lei complementar que traz normas gerais. Então, por exemplo, a Lei Candir, que traz as normas gerais do ICMS. A Lei Candir, ela foi feita pela União, ela só tramitou no Congresso Nacional, mas ela atinge os outros entes federativos. Então, ela, nesse caso, vai ser uma lei nacional, porque está ali trazendo regras para os estados. Tudo bem? É diferente, por exemplo, se tiver uma lei complementar que trate das normas gerais do imposto de importação. Que é só da União. Que aí esse é só da União. Então, essa lei complementar a gente classificaria como uma lei federal, apesar de ser uma lei complementar, porque ela só vai atingir a União. Então, o CTN é uma lei nacional. O CTN é uma lei nacional. Obrigada. Nesse caso, professor, se na omissão da União em relação a normas gerais, se o Estado legisla sobre normas gerais, ele tem que estar limitado também à circunscrição do Estado. Exatamente. Não pode também... Exatamente, senão haveria uma violação ao Pacto Federativo, né? Ele não pode dizer assim, olha pessoal, todo mundo que tem carro no Brasil tem que pagar aqui. Então, nesse caso, essa omissão, essa possibilidade de acabar suprindo, também não é sobre qualquer matéria, teria que ser só aquelas que têm essa possibilidade do Estado. Exato, tem que ser normas gerais que tenham pertinência com aquele Estado. Se ele ultrapassar isso, com certeza vai ser questionado e a lei vai ser considerada inválida por violação ao federalismo, à autonomia dos entes federativos. Ele não pode chegar, por exemplo, e falar assim, todos os carros do país, de gente que circula aqui no meu território, será tributado pelo IPVA, que tem que ser recolhido aqui no meu estado. Isso, evidentemente, vai violar direitos de outros entes federativos. Agora, ele pode dizer, os proprietários de veículo automotor domiciliados no meu território deverão pagar PVA para mim. E a alíquota vai ser de tanto, né? A base de cálculo vai ser o valor tabela FIP. Isso ele pode. Se a União não prevê normas gerais de determinadas questões que o Estado não pode legislar,
vai ter que acordar. Ele não pode fazer Isso. isso. Aí não tem, aí não. Vamos ler o dispositivo que vai ficar bem claro. 24, pessoal. Tá fácil para você? Deixa para mim, por favor. 24. É o parágrafo, pessoal, muito específico. Parágrafo primeiro, por favor. Bem, o capítulo diz: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e daí elenca nos incisos os temas, e no parágrafo primeiro diz: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Beleza? Parágrafo primeiro. Então, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União vai ser só para normas gerais. Tem, por favor, o parágrafo terceiro. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Para atender às suas peculiaridades. Eu acho que já, né, esse finalzinho já ajuda, né, para atender às suas peculiaridades. Agora, lê o parágrafo 4, por favor. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Beleza? Eu acho super bonito assim quando a Constituição acerta na terminologia de teoria geral do direito, né? Suspende a eficácia, né? Por que não torna nula? Porque lembra que controle de nulidade tem a ver com validade, né? Validade é quando há uma relação hierárquica que está com um problema ali, né? E a lei federal ela não é hierarquicamente superior à lei estadual, né? Então não atingiria o plano da validade, atinge o plano da eficácia, perde a eficácia. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Eu só fiquei, na verdade, assim, curiosa, porque no caso os IPVAs, assim, que são essas normas gerais, né, Sim. dos estados. O estado, então, ele pode, tipo, cada estado pode, tipo, ter um fato gerador diferente. Assim, óbvio que, assim, no caso do IPVA, tudo bem, claro, né? Mas, assim, aí, então, o estado pode isentar um carro elétrico e o outro pode não isentar. Pode. Tem isso, né? Pode. Eu vou... deixa eu guardar para responder assim, que eu vou aproveitar o teu exemplo para a gente avançar agora, tá? Que é o seguinte, pessoal, a gente falou então na aula passada da competência, agora eu falei da competência legislativa, certo? E eu falei do poder de tributar, que o poder de tributar ele sofre limitações, beleza? Porque a gente está no Estado de Direito. Eu queria que vocês memorizassem as 3 palavras que resumem o Estado de Direito. Limitação do poder. Tudo bem? Então, existem 3 formas de se limitar esse poder de tributar. Esse poder de tributar, se ele não for limitado, é o poder de destruir. Então, como a doutrina fala, poder de tributar sem limitação, poder de destruir. O pessoal gosta até de falar isso em inglês, para deixar bem assim, bonito, né? Mas eu não vou falar não. Eu não vou pagar esse bico. Então, o que acontece, pessoal? Existem 3 formas na nossa Constituição de limitar o poder de tributar. Primeiro, eu acho que eu já falei isso para vocês, a distribuição de competências tributárias privativas. O segundo são os princípios constitucionais tributários. E terceiro, as imunidades tributárias. Tá? Então, cheguei onde eu queria chegar, certo? O que é esse primeiro tipo? O que significa que a distribuição de competências tributárias privativas representa uma limitação ao poder de tributar? Esse tipo de limitação ao poder de tributar, ele se divide em 2 aspectos. Tem um aspecto que é bastante simples de entender e o outro aspecto é simples de entender, mas é um pouco mais sofisticado. Tudo bem? Então, o aspecto mais simples de entender, eu não vou perder muito tempo com ele, que é o seguinte: quando a Constituição atribui competência tributária a um determinado ente, automaticamente ela está impedindo que os outros entes cobrem esse tributo. A contrário senso,
ela está limitando o poder de tributar dos outros entes federativos. Né? Quando diz assim, compete ao município instituir o IPTU e é uma competência privativa, ela está dizendo também que União, Estados, vocês não podem cobrar IPTU. Então, eu limito o teu poder de tributar ao distribuir uma competência privativa para um outro ente. Ficou claro isso, pessoal? Beleza? Então, é uma interpretação ao contrário senso, né? União, por exemplo, não tem poder de tributar para instituir IPTU, porque o IPTU foi atribuído, a competência tributária foi atribuída aos municípios. Beleza? Agora tem um segundo aspecto dessa limitação ao poder tributário, que é um pouco mais sofisticado. E no fundo, pessoal, esse aspecto é o que gera a maior parte das discussões judiciais sobre direito tributário. Isso aqui é de suma importância que eu vou falar para vocês. Então tem aula de pós, atos residentes, que eu fico falando só desse assunto. Isso é de suma importância, que é o seguinte, gente. Quando o constituinte distribui uma competência tributária privativa, nessa distribuição ele vai utilizar algumas palavras, vai utilizar alguns vocábulos. Por exemplo, compete aos estados instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Propriedade, veículo automotor. Então, a utilização dessas palavras gera uma tremenda limitação ao poder de tributar para aquele ente que está recebendo aquela competência tributária. Porque quando ele for legislar, ele tem que ter uma observância do conteúdo semântico dessas palavras. Certo? Então, quando se fala, compete ao Estado instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor, vamos começar de trás para frente. Automotor. O que significa a palavra automotor? É aquele que se movimenta com força motriz própria. Certo? Então, se um Estado vier e disser, para efeitos de PVA, considera-se a bicicleta um veículo automotor. Essa norma seria claramente inconstitucional, porque a bicicleta não é automotor. E a bicicleta elétrica? Todo mundo pergunta. Né? E a bicicleta elétrica? Pessoal, eu tenho uma posição formada sobre a bicicleta elétrica. Eu acho que não é automotor. Beleza? Tudo bem, tem a bateria e tal, mas você, se quiser desprezar a bateria, vai ser uma bicicleta mais pesada e tal, mas você vai poder andar. É totalmente diferente dessas motinhos aí, não sei qual o nome que você dá, né? A minha esposa comprou um triciclo, mó barato, né? Depois eu mostro foto para vocês. Põe 2 crianças no triciclo, uma na frente, uma atrás, aí a da frente leva o violino, a de trás leva a mochilinha, aí não sei o que, fica aquele, parece um camelo, né? Aí, né, cheio de criança, chama atenção na rua, né? Os 2 lourinhos de capacete, né? Então, aquele é veículo automotor, só funciona na bateria. Entendeu? Se quiser tributar, acho que pode. Entendeu? Mas pode ser que aquele Estado resolva não tributar. Por quê? Porque ele fale, isso aqui está aliviando o trânsito, tem motivos de interesse público para não tributar. Aí é uma isenção. Pode conceder uma isenção. Mas ele teria competência tributária para tributar. Certo? Por exemplo, aí nem fala, que hoje já não é da nossa rotina, charrete, carroça, esses troços, claro, não é automotor, não vai, né? Vai tributar. Mas olha que interessante, fala, compete ao Estado instituir imposto sobre a propriedade. A gente sabe que propriedade é uma coisa, posse é outra. Então, se o cara é um motorista de aplicativo que aluga um carro para poder, ele vai poder ser contribuinte ele é um locatário, ele não é um proprietário, porque a Constituição usou propriedade. Então tem que observar o conteúdo semântico das palavras utilizadas. Tem uma
situação, pessoal, a minha praia é os impostos municipais, né? Porque eu estou na PGM, é a coisa que eu entendo um pouco é imposto municipal. O que dá mais problema é a bendita palavra serviço. Compete aos municípios instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza, assim que está na Constituição. Então a Constituição fala serviço de qualquer natureza, parece que está ampliando pra caramba, né? Então a gente sempre interpretou desse jeito, serviços de qualquer natureza. Por que ela falou serviço de qualquer natureza? Podia falar serviço, compete à União compete ao município instituir imposto sobre serviço. Mas ela falou, serviço de qualquer natureza, parece que está ampliando a competência. Mas o Supremo entendeu em algum momento que serviço necessariamente importa uma obrigação de fazer. E aí isso dá um problema danado. Por quê? Sei que é boa de contrato. Questão da obrigação de fazer, obrigação de dar, né? Vou lá, há uns 2 anos atrás, eu fui para Gramado com minha família. Tive que alugar um carro de 7 lugares. Eram 4 crianças, né? Ali, todo mundo levou mochilinha, porque não dava para botar mala, né? Aí, bom, todo mundo, as crianças, tudo entulhado, com aquela mochila toda e tal. E aí a gente alugou um carro, foi mó barato. Pegamos, fomos para Gramado, e depois fomos para o interior do Rio Grande do Sul, rodamos. Cara, a localiza se arrependeu de ter alugado o carro para a gente. Que a gente andou, sei lá, uns 1.000 e poucos quilômetros, andando para caramba. Mas olha, cara, foi fantástico aquele carro. Foi uma Spin que nos ajudou muito, realmente, foi maravilhoso. Isso não é serviço, pessoal, para o Supremo, porque a locação seria uma obrigação de dar, um dever do outro é restituir, não é uma obrigação de fazer. Então, os municípios que arrecadavam uma fortuna com locação de automóveis, locação de guindastes, locação de navios, perderam essa receita. Tem até uma súmula vinculante 31, que diz que locação de bens móveis não pode ser tributada porque não é serviço, e o imposto é sobre serviço. E por que não é serviço? Porque não tem obrigação de fazer. Entendeu? E olha quanta discussão, pessoal. Olha o ISS como teve discussão. Franquia é serviço? Atividade do franqueador? Foi até processo meu. O precedente foi um processo meu lá do Sul. E gerou um termo de repercussão geral. O Supremo entendeu que sim, o franqueador tem a obrigação de fazer, de dar um know-how, de dar treinamento. Aposta do jockey, outro processo lá da PGM. Serviços de apostas, de não sei o quê. Plano de saúde, operadora de plano de saúde. Uma coisa é o serviço médico, mas é a operadora que faz toda a aproximação, a intermediação, que vai. Tem serviço? Não tem. Entendeu? Então, gente, as palavras são super importantes. Isso limita o poder de tributar. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas. Grandes fortunas. IGF, imposto. G de grandes, F, fortuna. Vem um projeto de lei que diz assim, vamos instituir o IGF para todo mundo que tem um patrimônio superior a R$1 milhão. Vocês acham que é constitucional? Pensa, pessoal. Eu posso dizer que R$1 milhão é uma fortuna? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, tá? Porque todo mundo que tem apartamento em Caraí já sai de uns 700 mil. Você tem um carro, você tem um dinheiro na conta, vai ter R$1 milhão, tá? Agora, certamente não é grande essa fortuna. Entendeu? E o Constituinte poderia compete a não instituir imposto sobre fortuna, mas compete a União instituir imposto sobre grandes fortunas. Entenderam, pessoal, o ponto? As palavras, elas têm uma carga semântica que foram decididas pelo Constituinte para conferir aquela competência tributária. E isso importa numa limitação ao poder tributar, na medida em que o aplicador e o legislador ele tem que respeitar
a força semântica daquelas palavras. Diga, Aí tem dois pontos. Primeiro, grande para quem? E outra é em relação ao tempo, né? Chega num determinado momento que o grande já não é mais grande. Há um tempo atrás, 1 milhão era uma fortuna, né? Sim. Tanto que se tinha livros para como fazer o primeiro milhão. Né? Esse cara agora deve mudar o título do livro. Né? Isso aí, por causa da inflação e tudo. Então, assim, como é que se determina isso? Isso, de repente uma tributação que ela começou constitucional, ela depois de 30 anos, né, por conta de inflação, por exemplo, ela poderia ser questionada. Então você tem que observar ali o caso concreto, né? A circunstância fática, ela pode ter mudado. Então 1 milhão, de repente lá atrás, era realmente uma grande fortuna em algum momento. Mas as circunstâncias fáticas, elas podem mudar e gerar uma necessidade de revisão do posicionamento judicial, por exemplo, do entendimento. Tá? Estou dando esse exemplo, tá? É que realmente essa é uma opinião minha. E aí, para tudo, tá, pessoal? Você pega qualquer tributo, por exemplo, compete à União instituir imposto sobre importação. Importação. A palavra importação, o que significa importação? Trazer um bem do exterior com ânimos de definitividade, com a intenção de agregá-lo ao PIB nacional, à economia nacional. Então você traz um bem com ânimos de definição, você quer incorporar aquele bem à economia nacional. Isso que é importação. Aí, recentemente teve uma exposição maneiríssima ali na Centro Cultural dos Correios sobre o Michelangelo. Não sei se alguém teve a chance de assistir. Pô, mas foi muito legal a exposição sobre Michelangelo. Não sei, talvez até esteja ainda, não sei. E aí eles trouxeram umas réplicas da Itália, certificadas pelo o IFAM deles, né, como se fosse uma réplica praticamente perfeita. Gente, essas réplicas vieram para a exposição e depois voltaram para a Itália. Houve importação? Não houve. Então pode-se cobrar imposto de importação? Não pode. Tá legal? Então é isso que diz esse segundo aspecto. Entendido? Bom. Agora que já vimos o que é essa questão da distribuição da competência tributária privativa, vamos para o segundo tipo, o segundo grupo de limitações ao poder de tributar, que são os princípios constitucionais tributários. E hoje a gente vai tentar falar de 3 princípios. Alguém vai apresentar trabalho hoje? Não. Se eu reservar 10 minutinhos para vocês, tá de boa? Você vai me lembrando? Que se eu chegar ali... Bom, o primeiro princípio que a gente vai estudar, gente, é o famoso princípio da capacidade contributiva. Princípio da capacidade contributiva. E o que diz o princípio da capacidade contributiva? Lembra que nós falamos na primeira aula, ou na segunda, a gente disse que a gente ia ficar firme na definição de Humberto Ávila, que diz que regra é uma norma jurídica imediatamente descritiva de um comportamento, mas que indiretamente ela sempre visa uma finalidade, enquanto o princípio, ele imediatamente descreve uma finalidade pretendida, mas que indiretamente ele depende de normas de conduta para que possa ser concretizado. Tudo bem? Então eu estou chamando isso aqui de princípio da capacidade contributiva. Então, sendo princípio, eu já espero uma norma jurídica que vai imediatamente descrever uma finalidade, mas que indiretamente ela precisa de coisas concretas para que ela possa ser efetiva. Tudo bem? Então, qual é a finalidade pretendida? Bom, o princípio da capacidade contributiva visa que as pessoas sejam tributadas de acordo com a sua capacidade econômica, proporcionalmente à sua capacidade econômica. Tudo bem?
Isso é o princípio da capacidade contributiva. Ele visa que as pessoas sejam tributadas na proporção da sua capacidade econômica. O princípio da capacidade contributiva está muito relacionado ao famoso princípio da isonomia material, que a gente já aprende em constitucional, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, aquele que tem mais condições de contribuir para os gastos públicos será mais tributado. Aquele que tem menos condições será menos tributado. Aquele que não tem nenhuma condição não será tributado. A ideia é essa. Tudo bem? Essa é a ideia do princípio da capacidade contributiva. A gente vai ver como é que ele se concretiza. Mas antes, eu gostaria de dizer que ele é um princípio que, e eu falo isso porque isso caiu numa prova de concurso para juiz federal. Perguntaram se o princípio da capacidade contributiva tinha previsão nas nossas constituições antes de 88, tá? Então, atualmente, pessoal, ele tem na Constituição de 88, no artigo 145, parágrafo 1º. Daqui a pouco eu vou ler para vocês, tá? Aliás, posso ler agora. 145, parágrafo 1º. Diz assim: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Vou parar a leitura aqui, tá? Porque o finalzinho é uma coisa que vai ser importante no final do nosso curso. Para o princípio da capacidade contributiva, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Por quê, gente? Porque lembra que eu expliquei a diferença do pessoal para o real? Vocês conseguem ver que no pessoal existe uma chance muito maior de ele ser assertivo na apuração da capacidade contributiva, analisando dados da vida da pessoa? Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Serão graduados segundo a capacidade econômica. Tudo bem? Esse é o princípio da capacidade contributiva. Ele tem previsão desde a Constituição Imperial de 1824. Tá? E eu já li, eu acho que esse dispositivo para vocês, ou então mencionei lá no começo do nosso curso, quando eu falei da história do dever fundamental de pagar tributos. Então, olha o que dizia a Constituição Imperial de 1824. Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado, em proporção dos seus haveres. Então, ele trazia assim, uma regra que era meio o dever fundamental de pagar tributos. Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado, em proporção aos seus haveres. Aí está a capacidade contributiva, tá? Proporcionalmente às suas riquezas, seus haveres, seus pertences. Tudo bem? Então, desde a Constituição de 1824, ela está prevista. Certo? E depois, na Constituição de 34, ela foi prevista, mas de forma implícita, tá? Não de forma expressa. Quando se previa que o imposto sobre herança seria progressivo. Isso tinha essa previsão na Constituição de 34. Os impostos sobre herança seriam progressivos, ou seja, quem recebe mais herança paga mais. Isso tem a ver com a capacidade contributiva. Tudo bem? Na Constituição de 37, não havia nenhuma previsão. Tá? E na Constituição de 46, havia previsão. Os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso for possível, e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. A de 46, que foi uma Constituição democrática do pós-guerra, ela prevê o princípio da capacidade contributiva, certo? As Constituições de 67 e 69, que foram Constituições outorgadas, regime militar,
não previu o princípio da capacidade contributiva, que só veio a voltar para a Constituição em 88. Tá legal? Então esse foi o caminho histórico da coisa. Nos dois períodos ditatoriais, então. Exatamente. Tanto em 37 quanto em 64 a 85, né? Bom, Constituições de 37, 67 e 69. Bom, uma coisa importante, pessoal, é a gente distinguir capacidade contributiva no seu aspecto objetivo e no seu aspecto subjetivo. Capacidade contributiva objetiva e subjetiva. O que é a capacidade contributiva subjetiva? É aquele olhar para o sujeito, para a pessoa do contribuinte, aquele exemplo que eu dei lá do Marco Antônio e eu. Tá? Você apura a capacidade contributiva subjetiva quando você olha o sujeito, aquela pessoa, quais são os dados da vida daquela pessoa que podem influenciar na sua capacidade contributiva. Exemplo, tem pessoas muito próximas da família que tiveram câncer. Então, essas pessoas têm isenção de imposto de renda. Tá? Por quê? Porque se pressupõe que uma pessoa que tem câncer, ela tem uma série de gastos com tratamento médico que diminuem a capacidade contributiva. Esse é um olhar para o aspecto subjetivo. Tudo bem? E capacidade contributiva objetiva é aquela que decorre dos objetos, dos bens daquela pessoa que exteriorizam riqueza. Então, o exemplo lá do meu tio, que tinha um Toyota Corolla, o carro revela a capacidade contributiva objetiva, né? Ele tem um bem que exterioriza a riqueza, mas ele não tem capacidade contributiva objetiva, aliás, subjetiva. Ele tinha pouquíssima capacidade contributiva subjetiva. Os impostos, os tributos reais, eles não estão nem aí para a capacidade contributiva subjetiva. Eles só se preocupam com a capacidade contributiva objetiva. E está tudo bem com isso. Nosso sistema tributário nacional admite essa situação. Se revela a capacidade contributiva objetiva, ainda que não tenha capacidade contributiva subjetiva, não tem problema. Vai ser tributado do mesmo jeito. Entendeu? Agora, os impostos pessoais, os tributos pessoais, eles exigem uma investigação da capacidade contributiva subjetiva. Tá legal? Bom, e aí, esse assunto nos permite fazer uma diferença entre capacidade contributiva e disponibilidade financeira. Foi. O senhor na aula passada tinha dito que o ICMS comporta uma certa matização, embora ele, a princípio, pelo que eu estou percebendo, tenha característica de idade, ele comporta uma matização entre supérfluo e bens essenciais, por conta daquilo que o senhor falou, né? Os essenciais, eles abarcam uma população maior e os supérfluos uma população menor. Existem outros impostos na natureza real que têm essa matização? Sim. Tem o IPI. Segura um pouquinho que a gente vai falar disso hoje ainda. Tá? Que a gente vai falar dos instrumentos, que eu falei isso em tributos em espécie, a galera que não estava na... Eu também. É difícil fazer distinção. Imagina para mim, né? Eu também, já, você vai. Mas eu vou falar. Falo, o IPI é um deles. Eu fiquei te devendo aquilo, mas eu tentei responder quando eu falei do IPVA. Bom, então qual a diferença de capacidade contributiva para disponibilidade financeira? Disponibilidade financeira é você ter dinheiro, ter recursos financeiros para fazer frente a determinadas despesas. Então, deixa eu dar um exemplo que eu gosto muito, que vai ajudar a entender. Vamos pensar numa cobertura de 10 milhões de reais na praia de Caraí. Tá? São duas coberturas, na verdade. São vizinhos que têm a vista ali, Pão de Açúcar, cada uma vale 10 milhões.
Um é um desembargador, sua família. Outra cobertura é de uma senhora viúva sem filhos. Essa senhora viúva sem filhos, ela todo dia desce para pegar um solzinho, ali andar na praia de Caraí, e aí passa em algum local, compra umas frutas, compra umas verduras, e quando ela está chegando, tem sempre um morador de rua que levanta e vai: puxa, a senhora quer que eu ajude a carregar esse peso? Aí vai lá, ajuda ela vai, depois dá um trocado para ele, leva um sanduíche e tal, e ficam amigos. Tudo bem? Ele mora na laje daquele edifício e ela mora na cobertura. A senhora morre, vão abrir o testamento da senhora, surpresa. Quem herdou o imóvel de 10 milhões foi o morador de rua. Beleza? Fulano de tal. Se torna o proprietário da cobertura de 10 milhões de reais. Ele tem disponibilidade financeira? Não. Ele tem capacidade contributiva objetiva? Certamente tem, pessoal. Ele exterioriza riqueza de 10 milhões de reais. Ele é proprietário de um bem de 10 milhões. Ele tem capacidade contributiva subjetiva? Não. Mas para efeitos de IPTU, que é um imposto real, os impostos reais se contemplam com capacidade contributiva objetiva. Vai chegar lá a cobrança de 1% do valor do imóvel. Quanto é que é 1% de 10 bilhões de reais? 100 mil reais. Chegar o boleto de 100 mil para te pagar. Certo? Bom, ele pode dizer assim: eu não tenho capacidade contributiva ou subjetiva? Não pode dizer, porque o IPTU não está nem um pouco preocupado com isso, é o imposto real. O município vai dizer: cara, você exteriorizou riqueza. Né? Ah, não, mas é bem de família. Falou: cara, para o IPTU não vale bem de família. Ou você paga, ou a gente vai levar a leilão, a praça pública, né? Acha. Beleza? E aí ele, o que ele vai fazer? Se ele me contratasse como advogado, eu aconselharia ele a vender esse imóvel por 10 milhões, né? Ele comprava um imóvel confortável de 1 milhão, pegava 9 milhões, colocava numa aplicação, né? A 0,5% ao mês, super conservadora, né? Se fosse 1% de 9 milhões, seria 90 mil, 0,5%, 45 mil. Então, uma bela, né? Qualidade de vida, né? Ali 45 e tal, pô, né? Então, se conhecer um morador de rua, precisa de uma assessoria jurídica aí. Né? Bom, entenderam, pessoal, a diferença de uma coisa para outra? Uma coisa interessante, os entes federativos, estados, municípios e tal, eles costumam ter muita disponibilidade financeira, mas pouca capacidade contributiva. Então, o Tesouro Público tem realmente uma quantidade de recursos enorme, certo? Mas, em geral, todos esses recursos, eles já estão atrelados a alguma despesa empenhada, alguma coisa. Então, existe uma disponibilidade financeira ali, parece que tem muito dinheiro, mas eles não têm capacidade contributiva propriamente dita. Eles têm pouquíssima capacidade contributiva, os entes federativos. Bom, falei para vocês que princípio é norma jurídica imediatamente descritiva de uma finalidade, mas que indiretamente ela precisa de instrumentos para sua concretização. E com o princípio da capacidade contributiva isso não muda. Então ele almeja que cada um seja tributado de acordo com a sua capacidade econômica. Mas quais são os instrumentos, quais são as ferramentas que fazem com que essa coisa tão abstrata se concretize, possa ser adotada na prática? É meio abstrato, né? Cada um vai ser tributado de acordo com a sua capacidade econômica. Aí fica um pouquinho abstrato demais isso. Como é que se concretiza? Basicamente, pela utilização de 4 instrumentos.
Vou falar o nome deles e depois a gente vai explicar. 4 instrumentos. Primeiro, proporcionalidade. A técnica é um instrumento da proporcionalidade. Segundo, progressividade. Terceiro, seletividade. E quarto, personalização. Proporcionalidade, progressividade, seletividade e personalização. Tudo bem? Então, vamos falar rapidinho da proporcionalidade. O pessoal que estava em tributos em espécie já sabe, né? Mas só para a gente passar aqui para a turma também financeira e tributária do hoje. O que é proporcionalidade? Que técnica é essa? Essa técnica é o seguinte. Vamos supor que o Lucas tenha recebido uma herança de 500 mil reais. Tá? Aliás, vou falar de herança agora não, vou falar de imóveis. Ele tem um imóvel de 500 mil reais em Niterói. A alíquota do IPTU é de 1%. Quanto é que ele vai pagar de IPTU? 1% de 500 mil reais, 5 mil reais, tá bom? A Ana tem um imóvel de 700 mil reais. Quanto é que ela vai pagar de IPTU? 7 mil, tá? Érico tem um imóvel de 1 milhão. Quanto é que ele vai pagar de IPTU? 10 mil. Percebam que quem demonstrou mais capacidade, quem exteriorizou mais riqueza, demonstrou mais capacidade contributiva objetiva, pagou mais. Quem demonstrou menos, pagou menos. Tudo bem? Essa técnica, ela simplesmente leva em consideração que se você aplicar uma mesma alíquota, mas a base de cálculo for subindo, for aumentando, o produto do que a pessoa vai ter que pagar vai ser maior quanto maior for a base de cálculo. Então, quanto maior for a exteriorização de riqueza, maior vai ser a cobrança. Então, é justo que quem tem um imóvel mais caro, exterioriza mais riqueza, pague mais imposto. Entendeu? Super simples. A segunda técnica, ela é um pouco mais sofisticada, que é a técnica da progressividade. E o que diz a técnica da progressividade? Está quase na hora, né? Não? O que diz a técnica da progressividade? Diz que quando é uma técnica que a alíquota ela aumenta com o aumento da base de cálculo. A alíquota é maior com o aumento da base de cálculo. Então, funciona da seguinte forma. Vamos pensar nesse nosso mesmo exemplo aqui. O IPTU, ele pode ser progressivo, tá? Niterói não é, mas a legislação poderia fixar a progressividade do IPTU. Tá? Desde a emenda constitucional 29, o IPTU pode ser progressivo. 29 de 2000, se não me engano. Vamos supor que na legislação de Niterói dissesse assim: imóveis de 500 mil reais pagam a alíquota de 1%. Imóveis de 700 mil reais pagam a alíquota de 2%. Imóveis de 1 milhão de reais pagam a alíquota de 3%. Tá? Como é que ficaria? O Lucas pagaria os 5 mil dele, 1%. A Ana, que tem imóvel de 700, que na situação anterior pagou 7 mil, porque pagou a alíquota de 1%, mas com a técnica da progressividade, aumento de alíquota com aumento da base de cálculo, ela vai pagar 14 mil reais, certo? Que é 2% de 700 mil. E o Érico, que na situação anterior pagou 1 milhão, ele vai pagar uma alíquota de 3%, porque ele tem um imóvel de 1 milhão. Então vai pagar 3 milhões de reais. Vocês conseguem perceber que é uma técnica muito mais agressiva de concretização do princípio da capacidade contributiva. A técnica, o imposto de renda obrigatoriamente é assim. A Constituição determina que o imposto de renda seja progressivo.
Então a gente tem alíquotas de imposto de renda que variam de 7,5%, 12,5%, se não me engano, 22,5% e 27,5%. Tá? A reforma tributária determinou que o imposto sobre heranças e doação, o ITCMD, passasse a ser progressivo. No Rio de Janeiro ele é progressivo, certo? Então, as alíquotas variam de 4% a 8% no Rio de Janeiro, a depender do tamanho da herança. Então, quanto maior é a base de cálculo, maior é a alíquota. E por que se pensou dessa forma, gente? Porque existem assim, estudos econômicos de que quando a pessoa tem uma renda, tem uma riqueza muito alta, a tributação ela acaba afetando um pouco menos, porque ela vai atingir provavelmente alguma coisa que seria supérflua na vida daquela pessoa, não essencial. Tá? Vou fazer um exemplo muito tosco aqui. Vamos supor que o imposto de renda tivesse uma alíquota única de 20%. Tem uma pessoa que recebe R$1.000 por mês. Tem que pagar 20% de imposto. Vai sobrar 800 para passar o mês inteiro. Tá? Sei que é menos que salário mínimo, mas estou colocando um exemplo tosco. Tá? Mas vamos lá. O salário mínimo está quanto atualmente, pessoal? 1.000 e algumas coisas. Acho que é dado. Isso. Vamos botar 2.000 só para me ajudar? Vamos supor que o salário mínimo fosse 2.000. 20%, R$400. A pessoa teria R$1.600 para passar o mês. Quem é dono de casa aqui, se alguém é dono de casa, quem administra, sabe que R$1.600 é apertado, pessoal. Muito apertado. Tudo bem? Agora vamos supor que a pessoa receba R$10.000. R$10.000, ela vai pagar 20% de imposto de renda. Quanto é que é 20% de 10.000, pessoal? 2.000. Vai sobrar R$8.000 dessa pessoa. Esse 8.000 é apertado, né? Pode ser. Então, mostrando que era 6 filhos tá? 4 filhos Mas, enfim, nem se compara com a situação anterior. O cara tinha ali uma renda de 2.000. Beleza? Se o cara ganha 100.000 por mês, ele vai pagar 20.000 de imposto de renda. Não é nesse exemplo. Mas vai sobrar 80.000, pessoal. R$80.000 é dinheiro. Tá legal? Ou seja, não vai afetar nada as coisas essenciais da vida dessa pessoa. Então, houve um estudo econômico, né, que leva em consideração isso e vê que para que a tributação seja mais justa, é interessante que haja um aumento de alíquota com o aumento da base de cálculo. Tá? Essa técnica se chama progressividade. E é uma técnica, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal debate muito isso. Ela separa, por exemplo, republicanos e democratas. Os republicanos eles são totalmente favoráveis à proporcionalidade. Eles querem menos tributação, mais liberdade econômica. Os democráticos normalmente preferem a questão da progressividade. Tá? Então, parece, pelo que eu aprendi dos meus professores tributários, eu não estou nos Estados Unidos, mas parece que essa discussão lá é muito importante. E é uma discussão que o povo tem, entendeu? Coisa que a gente mesmo não tem aqui no Brasil, certo? Terceira técnica, dá tempo aí rapidinho? Deixa eu ver aqui mais. Tá. Terceira técnica, pessoal, seletividade. E essa aí é a que o Lucas me perguntou, que eu vou tratar dela agora. Seletividade. A seletividade é uma técnica que é utilizada nos impostos que incidem sobre consumo de bens e serviços. Tá? De bens e serviços. Vamos pensar nesse morador de rua, do exemplo da senhorinha lá. Esse cara vai nos acompanhar aí ao longo de todo o nosso curso, tá? Sobre o consumo de bens e serviços. Isso, sobre o consumo de bens e de serviços. Vamos pensar no seguinte. Esse cara, ele conseguiu algum dinheiro e foi no supermercado. Ele foi no supermercado mundial. Tá? E ele comprou um pacote de macarrão. Beleza?
para facilitar a minha conta, eu sei que não é esse o valor, tá? Mas o pacote de macarrão custou R$10, só para facilitar a minha conta. O mercado, ele, quando vende um produto, uma mercadoria, ele vai pagar um determinado tributo, que chama ICMS, certo? E o ICMS, ele tem como característica de ser um tributo que é repassado para o consumidor final. Então, esse morador de rua, quando compra um macarrão, ele conseguiu naquele mês inteiro, conseguiu juntar R$100, sei lá. Por exemplo, tudo para facilitar a matemática. R$100. E foi lá e comprou por R$10 esse macarrão. Só que o mercado não cobrou R$10 dele. Cobrou R$12. Porque cobrou os R$10 do macarrão, mais 20% de ICMS que repercutiu para ele. Então, quando ele foi lá, ele pagou R$12. Certo? Pagou R$12. Deixa eu mudar o exemplo. Vai ser mais fácil para a gente ver. Vamos supor que esse cara tenha recebido R$1.000 naquele mês. Tudo bem? R$1.000. E aí ele foi lá e fez uma compra. A compra dele foi de R$100. Tudo bem? Fez uma compra de 100. Quanto é que o mercado vai cobrar dele? R$120, que vai repercutir o ICMS. Tudo bem? Vai repercutir o ICMS. E aí, o desembargador vizinho dele vai no mercado também. Esse desembargador, ele recebe, sei lá, 30 mil por mês. Ele foi no mercado, ele estava com um desejo de comer aquelas mesmas coisas que o morador de rua, ex-morador de rua, agora dono de cobertura, comprou. Fez a mesma compra. Chegaram no mesmo carrinho ali, um do lado do outro. Fala vizinho, tá? Ali, tudo bem. Aí o mercado repercutiu R$20 para o desembargador também. Ou seja, essa compra saiu R$120 para os dois. R$100 a compra mais 20% de ICMS. Quando o mercado repercute esse ICMS, ele não quer saber se o cara é desembargador, se é ex-morador de rua, não quer saber de nada. Vai cobrar os mesmos R$20 para os dois. Tá? Percebam que o peso dessa tributação de R$20 a menos no orçamento desse ex-morador de rua é muito maior do que R$20 a menos para o orçamento mensal do desembargador, entendeu? Isso, pessoal, a gente dá o nome de efeito regressivo da tributação sobre o consumo. Acaba que, como a sistemática é assim, deles repercutirem o valor do tributo, então o rico acaba sentindo menos essa tributação que o pobre. São os efeitos regressivos da tributação. Tá legal? Então, qual é a técnica para tentar mitigar esse efeito regressivo da tributação? A técnica é a seguinte, escolher bens que são bens essenciais e colocar alíquotas baixas. O ICMS, ele vai de 7% até, sei lá, 34%, se não me engano. Tá? Não sei a alíquota máxima não, que está me ocorrendo aqui esse valor, 37%, 35%. 7 a 35% as alíquotas. Então, a seletividade é uma técnica que diz assim, nos impostos que incidem sobre consumo, sobre venda de bens, né, que basicamente é o ICMS e o IPI, que é federal, para produtos industrializados, respondendo a tua pergunta, o que for item essencial tem que ter uma alíquota baixa. O que for item supérfluo tem que ter uma alíquota alta. Porque se pressupõe que o cara rico, ele vai atrás de supérfluo. E a pessoa mais pobre, ela vai correr atrás do que é essencial. A alíquota de perfume francês, pessoal, é mais de 30%. Né? A alíquota dos itens da cesta básica são 7%. Quem escolhe ser seletivo e virar seletivo para o Olha, a Constituição, ela diz assim, o IPI será seletivo. Então, para o IPI é obrigatório.
E a Constituição diz assim, o ICMS poderá ser seletivo. Então o Estado ele pode escolher se vai ser seletivo ou não. Agora, se ele escolher, ele tem que ser coerente. Entendeu? Se ele fizer uma alíquotazinha diferente por causa de seletividade, ele tem que fazer para tudo. Tudo bem? Então a seletividade, ela tem... Eu acho que todos os estados acabam adotando a seletividade. Não, é porque eu vou explicar para a minha pergunta, porque não só para proteger a previdência, caiu uma questão da jurisprudência do STF quanto à energia elétrica. Isso. Que foi dado como não seletividade obrigatória nos estados. Mas mesmo o estado que não omite pela seletividade, ele não pode botar uma alíquota maior de qualquer forma. Não, é que foi legal você ter falado desse caso. Tem vou falar dele, deixa eu só dar um exemplo que eu acho legal antes. Tá na hora, né? Então vou falar rapidinho, tá? Antes de falar da seletividade logo da energia elétrica. Rio de Janeiro, então. Depois na aula que vem eu volto, tá? Pra vocês não perderem nada. No Rio de Janeiro, o que aconteceu no Rio? O Rio e outros estados, eles determinaram como a alíquota média, algum tempo atrás, a alíquota média era de 18%. Agora mudou para 20%. Mas antigamente era 18%. Então, 18% era para as coisas normais, que não eram nem essenciais nem supérfluas. Tá? Então, o que era essencial era menos de 18%. E o que era supérfluo, mais de 18%. Agora é 20%. Salvo engano, no Rio é 20%, se eu não me engano. O que acontece? Para energia elétrica, pessoal, o Estado do Rio, para telecomunicações, colocou uma alíquota superior a 20%. E dizia assim, não, porque casas que consomem mais de 300 kW, elas estão gastando com supérfluo, energia elétrica. Isso é uma presunção bem complicada. Às vezes você tem uma casa que tem muita gente, às vezes tem uma pessoa que é um microempresário que precisa trabalhar naquela casa, né? E gasta energia para coisa, enfim. Às vezes o equipamento, a gente falou disso na reunião de monitoria, né? Os equipamentos elétricos das pessoas mais pobres são aqueles que consomem mais energia, têm menos eficiência energética. Então é uma presunção bem complicada essa, entendeu? E aí, falou, não, quem gasta um pouquinho mais tem uma alíquota de chega lá a 30%. Então houve toda uma discussão de, poxa, existe algo mais essencial atualmente do que energia elétrica? Talvez a água, né? Mas vai ficar 2 dias sem geladeira, entendeu? É essencial demais, cara. Energia elétrica é essencial demais. Então, houve um questionamento judicial para reduzir, falar, olha, como o Estado do Rio de Janeiro adotou a seletividade para outras coisas, não tem sentido para a energia elétrica ser tão alta. Então, se ele não adotasse, não teria porquê... Se não adotasse, ele teria que usar a alíquota média para tudo, que é o que a jurisprudência disse. Você não precisa botar como essencial, ou seja, menos de 18%, mas não pode ultrapassar a tua alíquota média. Tudo bem? E teve uma mudança legislativa também, na época do Bolsonaro, tá? Ele modificou o CTN para dizer que energia elétrica, telecomunicações e a época dos combustíveis também, né? Eles não poderiam ser considerados supérfluos, porque a tributação para gasolina, para diesel, sempre foi muito alta para os estados. E isso realmente é complicado também dizer que isso é supérfluo, gasolina, diesel, né? O argumento dos estados é que eles tributavam de forma alta, não por conta da seletividade, mas da extrafiscalidade, para desestimular combustíveis poluentes, tá? Mas enfim, é essa a situação, tá? Bom, vamos fazer a apresentação do trabalho? Eu trouxe umas coisas para ver no celular. Bem, bom dia, pessoal. A gente vai tentar fazer uma apresentação assim, rápida. O nosso tema que a gente vai é a aplicação efetiva da capacidade de combustível em uma situação real. Eu vou falar do contexto somente do que ocorreu e daí a Jéssica explica como que o STJ aplicou essa capacidade, confirmando um acordo anterior do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Bem, o contexto é o seguinte, a situação é um recurso ordinário, um mandado de segurança que foi direto para o STJ, que foi interposto pela JBS, acho que todo mundo conhece a JBS, é uma empresa que trabalha com produção e comercialização
de carnes. E ela, bem, a primeira questão, foi interposto um mandado de segurança diretamente no TJ, porque a interposição foi contra o governador do estado do Mato Grosso, que tinha então, que tinha aprovado uma lei, não, tinha redigido a lei, tinha, na verdade, como é que é? Feito, sei lá, não sei, agora tinha aprovado, né, promulgado uma lei estadual dando um benefício que é chamado de um benefício de crédito presumido, que ele é relativamente difícil de explicar, mas em suma ele reduz a taxa o imposto do ICMS para metade do que originalmente a empresa pagaria. Então, a rigor, ele colocaria então que as empresas produtoras de carne, que trabalham com carne, tinham um benefício fiscal de 50% do valor do ICMS, que reduzia de 4% para 2% a taxa. Só que ele colocou uma limitação no parágrafo dizendo que, para fazer jus a esse benefício, a empresa não poderia exportar carne. Então, ela só poderia trabalhar com comercialização local e nacional. E daí a JBS interpôs um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, dizendo que, ao fazer isso, o governador estava rompendo, quebrando o princípio da isonomia tributária, que é um princípio constitucional, que diz rapidamente, as atividades, de modo geral, elas as são... mesmas atividades têm que ser tributadas iguais, né? Então você está meio que... só desculpa, não. Porque aí, no caso, seriam, tipo assim, empresas da mesma atividade, ou seja, mesmos frigoríficos, né? Exato, teriam impostos diferentes, assim, né? Só que, né, um por exportar e outro, né? Enfim, mais ou menos isso. É basicamente o artigo 150 da Constituição, inciso 1, que diz que é vedado, né, instituir tratamento desigual de contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional, função por eles exercida. Então, a rigor, a JBS alegou que ela era também uma empresa que trabalhava com carnes e também deveria fazer jus ao benefício desse 50% de desconto que teria no ICMS. Enfim, aí o acórdão, ele aplicou o conceito, afastou essa questão da quebra do princípio da isonomia tributária e aplicou o conceito da capacidade contributiva. Aí, enfim, a JBS foi satisfeita, né? Entrou um recurso no STJ, mas o STJ, vou falar basicamente assim, um pouquinho do que, né, foi do recurso, que, enfim, queria ter direito a esse benefício fiscal, sem essas limitações, exatamente porque, enfim, feria o princípio da isonomia. E aí falou também que o STF entendia que os benefícios fiscais não poderiam criar tratamentos iguais entre empresas que exercem a mesma atividade. Aí, enfim, o Estado do Mato Grosso, né, que foi, nas suas contrarrazões, colocou que, na verdade, aí trouxe a questão do princípio da capacidade contributiva. Eu já ia falar contributiva capacidade, mas enfim, da capacidade contributiva, né? Que, enfim, seria razoável excluir grandes empresas, né, que são exportadoras, porque elas já têm um direito automático. O ICMS para as empresas exportadoras é alíquota zero. Então, e aí eles trazem até nas contrarrazões, né, deles, assim, um exemplo bem prático, assim, que é isso, a gente tem duas empresas. E aí, as duas, elas, deixa eu pegar aqui rapidamente. As duas comercializam R$1.000 em carne, né? Metade dessa comercialização é de exportação, então R$500 exporta, a outra só comercializa nacionalmente, né? Essa que comercializa 50%, né, vai ter, esses R$500 vão ser a alíquota zero do ICMS e os outros 500 vão ser o pagamento do ICMS, que se fosse de 4%, né, seria R$20.
E a outra nacional, que, enfim, não tem a alíquota zero no ICMS, vai pagar 4% de R$1.000. Então, ela pagaria R$40. Então, você, né, tipo assim, essa é a questão, entendeu? Tem uma diferenciação na própria tributação que a empresa está pagando. Né? E aí, enfim, aí eles colocam, né, que o Estado vai, né, o Estado do Mato Grosso do Sul, no caso, né, vai argumentar que tratar todos igualmente, na verdade, nem sempre é justo, né, vai trazer essa questão dos iguais, tem que ser tratados iguais e os desiguais, e aí é isso que o acórdão do STJ vai entender. Então, existe essa ponderação entre princípios, né, o princípio da isonomia, prevalecendo, no caso, o princípio da capacidade contributiva. Por quê? Acho que aí vem muito das que o professor colocou agora sobre essa questão da capacidade subjetiva, assim, né? Olhando, né, de longe, assim, por exemplo, nesse exemplo, né, as duas empresas comercializam R$1.000, então, objetivamente, né, tem a mesma capacidade, mas subjetivamente o que se vai entender é que as empresas exportadoras têm uma maior capacidade, entendeu? Então, tem a maior capacidade econômica, atuam no mercado mais amplo, né, e tal. Então, aí, subjetivamente, né, teriam essa distinção. E aí, deixa eu ver o que mais, acho que é basicamente isso, não sei se... E é isso aí, além de já ter essa vantagem da alíquota zero do ICMS para as exportações, né, então, seria razoável, né, tratar, tipo, as empresas, mesmo empresas iguais, de tratamento de formas diferentes, visando o princípio da capacidade contributiva. De modo geral, o acórdão ele foi unânime nesse mesmo sentido e o que o STJ fez na decisão foi também confirmar. Então, não houve aí uma discordância entre o acórdão do TJ com o STJ. O que houve mais na verdade, esse conflito, esse aparente conflito entre dois princípios, que seria o da isonomia tributária, que era o que era alegado pela JBS, seria o alegando até o STJ, e o que o STJ realmente aplicou, né? Que na realidade não existia uma isonomia, nesse caso entre a JBS, que é uma exportadora, e as empresas locais, porque a própria empresa que exporta, ela já recebe determinado, não é um atendimento, mas uma forma de tributação que é diferente das locais, o que a torna já diferente. Então não tem como considerar como igual o tratamento nesse caso, e que daí validou então a regra do Estado, né, de conceder diferente, de cobrar o ICMS de modo diferente. Muito bom. Beleza, excelente. A gente pode até colocar no... porque ele está bem simples, assim, eu acho que ele coloca umas coisas bem interessantes que o senhor estava falando, inclusive eu até anotei aqui numa questão Inclusive, quando a gente estava procurando, enfim, né, julgados e tal, muitos do que falam sobre capacidade contributiva também trazem o princípio da isonomia, assim, então é muito... O ideal seria até que eu conseguisse falar um pouco de isonomia hoje, mas acabou não dando tempo. Mas aí na aula que vem eu falo e até hoje a gente volta a tratar desse acordo na aula que vem, falando da isonomia. Mas Reginaldo e Jéssica, parabéns. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Vamos fazer a chamada, pessoal? Vamos combinar uma coisa. Na aula que vem eu vou fazer o resumo da aula anterior bem curtinho, para a gente ter mais tempo para... Então, se vocês puderem escutar essa aula, a gente já coloca logo no Classroom e tudo. Né? A Dani gravou aqui, acho que não precisa editar quase nada, né?